Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan e galera, sejam então muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula aqui do mini curso preparatório para a matéria aí de ética, estatuto da OAB, para a primeira fase do exame de ordem da OAB, tá certo? É um prazer novamente receber cada um de vocês aqui para a nossa segunda aula e vamos avançando aqui nos nossos conhecimentos, mas antes da gente entrar na nossa aula, vamos lá para aqueles recadinhos bem rápidos que eu falei com vocês na nossa primeira aula, de forma um pouco mais extensa, agora eu vou ser um pouco mais rápido. Só lembra que aqui embaixo a gente tem um material de apoio com tudo isso que eu estou falando aqui na aula para vocês, para que caso você não entenda alguma coisa ou não consiga acompanhar o ritmo da aula, embora eu sempre tento fazer a aula bem tranquilo para que você consiga acompanhar, é só baixar o material aqui embaixo para você dar uma lida, dar uma revisada antes da realização da sua prova. De nada adianta você me assistir aqui, assistir as demais matérias, se você não continuar revendo esses conteúdos até o dia da sua prova, tá certo? Eu vou pedir também para você entrar no meu canal do Telegram, que provavelmente tem algum botão aqui embaixo, bem como nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e pedir também para você entrar no Instagram lá da Prodigy para você começar a seguir eles e ficar sabendo quando eventualmente eles fizerem lá o sorteio de bolsas para a segunda fase do exame de ordem. Nós somos um curso, né? A Prodigy é um curso especializado em segunda fase, mas aqui a gente está dando então esse mini curso gratuito justamente para contribuir com o conhecimento de vocês, para aqueles que muitas vezes não têm condições de ter um curso de qualidade, mas também para divulgar o nosso trabalho. Então, se você puder, por favor, siga lá nas redes sociais e também vai, tira uma fotinha. Eu sei que provavelmente você deve estar com o bendito do celular aí na mão. Então vai, faz alguma coisa de útil, assiste a aula e também me marca lá para que a gente eventualmente troque aí uma ideia em relação à aula, algum conteúdo que você não entendeu, ou somente um feedback lá agradecendo pela aula, ou se não quiser, não precisa mandar nada também. O importante é que de alguma forma eu possa com essa aula aqui te ajudar a trilhar esse caminho em rumo à sua aprovação. Que depender de mim, eu vou estar aqui para isso, tá certo? E a nossa matéria de hoje, pessoal, é uma matéria também que tem uma recorrência não tão grande quanto a primeira, mas ela também é uma das queridinhas aqui da FGV. Na verdade, todas as matérias, pessoal, que a gente vai ver aqui no nosso curso são matérias que têm uma recorrência em termos de prova da primeira fase. Então a gente não vai passar nenhum conteúdo aqui que não tenha sido cobrado na primeira fase ou que não tenha uma recorrência grande em termos aí após a unificação do exame de ordem pela banca FGV, tá certo? Então, o estudo aqui que a gente está fazendo é baseado num diagnóstico que nós fizemos de todas as provas que foram cobradas até hoje da primeira fase, pontuando exatamente aquilo que mais caiu e aquilo que não mais caiu. E na nossa aula de hoje a gente vai falar justamente desse cara aqui que você está vendo, que é a Sociedade de Advogados. Embora pareça algo simples, né? Você está aí se formando ou já formado, tem a intenção de muitas vezes se juntar com aqueles seus amigos da faculdade, aqueles que eram seus parceiros. Eu também tive esse prazer de, logo que eu terminei a faculdade, iniciar a advocacia do lado dos meus amigos, dos meus irmãos que eu fiz ao longo da faculdade. E isso, sem dúvida alguma, dá um gás para a gente começar a nossa carreira com muito mais ânimo, com muito mais vontade, caminhando com gente que a gente sabe que tem a mesma vontade de vencer, né? Tem a mesma ânsia de poder correr atrás dos objetivos. Então tá aqui talvez uma forma muito prática de você visualizar cada um dos temas que a gente vai ver na aula de hoje. A da primeira aula talvez ficava um pouco subjetivo para você, né? Afinal, vocês ainda não atuam na prática, então talvez algumas características daquela primeira aula ficam um pouco vagos para vocês, mas talvez aqui seja mais fácil de vocês visualizarem. Só lembrando então que a gente sempre vai fazer uma revisãozinha básica em relação ao conteúdo que a gente viu na aula anterior. Aqui, como a primeira aula foi muito extensa, a gente viu muitos artigos, né? Artigos nem tanto, mas muitos incisos em relação a cada uma das prerrogativas do advogado. Eu não vou poder revisitar todas elas, mas só lembrando então na primeira aula a gente falou então a respeito daquelas garantias, aquelas prerrogativas inerentes ao exercício da profissão de advogado. Então você está estudando, está na sua casa, ou então está aí no meio de transporte, no seu trabalho, está assistindo essa aula com uma vontade aí de se tornar um advogado, uma advogada. E você possui algumas garantias para o exercício então dessa sua profissão, que são garantidos então pelo estatuto da OAB. Algumas prerrogativas, talvez eu acredito que vocês não faziam ideia de que existiam, mas elas servem justamente para que nós possamos, nós como advogados aqui eu estou dizendo, possamos ter liberdade para atuar na defesa então da sociedade como um todo, por mais que esse universo jurídico seja muito complexo, o advogado ele precisa então ter essas garantias, essas prerrogativas asseguradas
para que qualquer arbítrio do Estado não possa ser utilizado, então, para o exercício das suas atividades e para o exercício, então, dos seus clientes. Olha que bonito isso aí, isso é lindo, né, pessoal? Eu não vejo a hora de você se tornar advogado para você também exercer com amor, com ânsia, com paixão, essa profissão que, sem dúvida alguma, não é uma profissão de covardes, como diria o grande Sobral Pinto. Mas muito bem, dito isso, então, a gente viu prerrogativas e garantias, então, que são justamente direitos, né, que o advogado tem por exercício. E o assunto, então, que a gente vai tratar hoje, então, é justamente sobre a sociedade de advogados. Avançando aqui, então, um pouco no nosso conteúdo, já vou pegar a minha canetinha aqui para a gente fazer, eventualmente, as anotações ali que a gente precisa, e aí eu vou trazer todos os tópicos, né, de cada um dos requisitos que a gente vai ver. Nesse primeiro momento aqui, então, a gente vai falar da natureza e das características gerais de uma sociedade aqui de advogados. Então, de forma bem simples, pessoal, quando a gente fala de uma sociedade de advogados, a gente está falando de uma maneira bem simples, assim, bem pura, que essa sociedade de advogados, para que ela se forme, ela precisa ter como objetivo exclusivo, então, a prestação de serviços de advocacia de caráter eminentemente intelectual, ou seja, não é admitido que seja realizada qualquer outra atividade estranha à advocacia ou que apresente, né, outra forma ou característica, né, de mercância, de venda de produto ou venda de qualquer coisa que não seja o serviço prestado estritamente na seara, então, da advocacia. Então, não é admitido que qualquer constituição, né, com elementos de sociedade empresária seja utilizado em uma sociedade de advogados. Então, não posso, juntamente com a sociedade de advogados, ter muitas vezes, algo ali com objeto de mercância, com venda de alguma coisa, justamente porque uma sociedade de advogados, ela deve se pautar exclusivamente com o objetivo da prestação dos serviços advocatícios, tá certo? Então você vai me acompanhando aqui nos tópicos, que cada uma das coisas que eu vou falando, eu já me antecipei e coloquei nos tópicos aqui para vocês. Ah, Renan, então eu preciso ver só os tópicos, é o suficiente? Bom, você que sabe, opção sua, mas eu garanto que os tópicos são apenas ideias gerais para que a gente possa aprofundar cada um dos nossos conteúdos, tá certo? Mas vamos lá. Então, não pode, né, como eu estava falando, a gente não pode ter como objetivo, por exemplo, na advocacia, a corretagem de imóveis, né? Ou então a prestação de um serviço de contabilidade, tá certo? Uma vez que, justamente como eu disse, o exercício, né, do advogado, da sociedade de advogados, ele é pautado num regime especial para a prestação de serviços de advocacia. Não podendo eu ter lá a sociedade de advogados, né, vamos colocar Lima Cebrian, que era meu primeiro escritório que eu tive, eu não posso colocar lá a Lima Cebrian juntamente, então, com os serviços de contabilidade, justamente porque, embora muitas vezes nós tenhamos competência, né, para atuar nessa área, ainda que o advogado tenha competência para atuar nessa área, ele não pode fazê-lo justamente porque a sociedade de advogados deve exclusivamente prestar o serviço de advocacia, tá certo? Então, o artigo 15 do Estatuto, e eu até coloquei aqui no material, 15 e o 16, para você, se você quiser acompanhando aí no teu Vadimeco, para facilitar talvez os teus estudos. Então, o artigo 15 e o artigo 16 do Estatuto, eles mantiveram, pessoal, essa natureza, então, da sociedade de advogado, como sendo uma sociedade formada exclusivamente por pessoas que tenham finalidades profissionais, no caso aqui, serviços advocatícios. Não se confundindo, então, com qualquer outra espécie de sociedade, seja ela mercantil, para venda de alguma coisa ou qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Nos termos também, né, do que essas outras sociedades empresariais estão seguindo, conforme, por exemplo, o artigo 997 ou o artigo 1038 do Código Civil. Então, essas disposições se aplicam a essas demais sociedades empresariais e não à nossa sociedade de advogados aqui, tá certo? Além disso, a OAB também, pessoal, ela vai disciplinar tanto a sociedade coletiva de advogados, quanto também a sociedade individual. Renan, mas fica meio dúbio, né? Eu falar sociedade individual, sociedade de uma pessoa só. Mas calma, a gente vai ver ao longo da nossa aula aqui que é possível sim eu ter uma sociedade individual, sociedade de uma pessoa só, e eu tenho inclusive vantagens tributárias para isso. Lembrando aqui, puxando um gancho aqui, que a gente tem também um mini curso de tributário para a primeira fase, que ó, tá um capricho aquele mini curso de tributário que eu fiz com muito carinho para vocês, pessoal, e eu espero que vocês gostem também. E a gente vai puxar um ganchinho aqui de tributário demonstrando para vocês que possui algumas vantagens eu optar por uma espécie de sociedade ou outra, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando né, a gente está falando de sociedade coletiva ou sociedade individual. Então, quando o advogado ele concentrar, né, todas as cotas de uma sociedade no seu nome,
Nesse caso, ela vai ser justamente essa sociedade que eu falei, embora pareça estranha, mas é uma possibilidade que o Estatuto da OAB permite, que é essa sociedade, então, unipessoal. Então, quando o próprio advogado, ele inicia o seu escritório e ele tem todas as cotas, né, daquela sociedade no seu próprio nome, não dividindo com outra pessoa, nesse caso nós temos aí uma sociedade unipessoal, conforme a gente vai ver que possui algumas vantagens mais à frente, tá certo? Por outra forma, quando o advogado, então, né, ele tem um sócio, ou melhor, quando exista, então, dois ou mais advogados compondo esta sociedade, será, então, tipificado como sendo uma sociedade pluripessoal. Então fica muito simples, né? Mais de um advogado pluripessoal, um advogado só unipessoal. Não tem segredo. Combinado? Muito bem. Então, apenas um advogado regularmente inscrito na OAB aí, de cada um dos seus estados, ele vai poder integrar uma sociedade, como eu estava falando agora há pouco, desde que, é claro, ele seja bacharel, ele esteja inscrito, né, e não possua nenhuma incompatibilidade, tá certo? Conforme as incompatibilidades aí que a gente vai ver nas próximas aulas também. Lembrando que só para compor essa sociedade de advogados, os estagiários e os leigos, eles estarão excluídos, por óbvio, porque o Estatuto da OAB ele vai regular a disciplina em relação aos advogados e às advogadas. Não vai disciplinar em relação a estagiários e leigos, tá certo? Em relação aos estagiários, para ser bem mais específico assim em relação a eles, a associação de um estagiário é, dentro de uma sociedade de advogados, antes era até permitida, pessoal, mas ela passou a ser proibida, então, com o advento da Lei 8.906 de 94. Então, o estágio ele tem uma disciplina própria, né? O estagiário, a estagiária. A função dele, coitado, não é só fazer café, não. Ele tem também algumas obrigatoriedades, algumas disciplinas, e não contempla, entre essas coisas que o estagiário tem condição de participar, não contempla a participação, então, em sociedade de advogados, tá certo? O estatuto, pessoal, ainda ressalta, né, o estatuto da OAB, lá no artigo 15, parágrafo 4º, eu também marquei aqui para vocês, artigo 15, parágrafo 4º, vai me acompanhando aí se você quiser dar uma olhada, que o advogado, ele não vai poder integrar também mais de uma sociedade individual ou coletiva na mesma área territorial do seu conselho seccional, salvo se, antes da constituição dessa nova sociedade de advogados, houver a dissolução da anterior. Então, o advogado que está atuando em uma sociedade coletiva, ele não pode atuar em mais de uma, ele só vai poder entrar em uma nova se ele pedir a desfiliação, né, ou a dissolução da sociedade anterior. Além disso, saiba também que qualquer conflito em relação à execução do contrato social, né, da sociedade de advogados, ele deve ser feito em juízo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não tendo a OAB competência para fazer, então, essa definição, né, de muitos conflitos que muitas vezes ocorrem entre sócios. Então, os sócios eram amigos na faculdade, montaram o escritório e aí deu um quebra-pau, um sócio acabou passando o outro para trás, e os dois quiseram desfazer a sociedade. Quem que vai resolver, quem que vai dirimir as definições desse contrato social, dessa sociedade de advogados, será então a seara judicial e não, no caso, a seara administrativa, aqui, que poderia ser enquadrado, por exemplo, como a OAB, tá certo? Salvo se, né, a definição disso, então, poderá ser feita pela OAB, no caso, então, da regularidade do registro. Ou seja, se for para verificar apenas aspectos formais em relação a esse contrato social que foi celebrado entre os sócios. Quem que estabelece isso, Renan? Artigo 71, inciso 6º, a linha C do nosso Código de Ética e Disciplina da OAB, tá certo? Ainda, em relação às questões econômicas, né, ou relativas à divisão, por exemplo, de resultado de financeiro, perda, sucessão, né, um sócio morre e tal, como é que fica essa questão dos herdeiros, né? Eles têm direito à cota parte desse advogado que morreu, como é que fica isso? Quem que vai resolver isso? Né? Nessas situações, pessoal, a dissolução da sociedade, então, ela também vai escapar nesses casos de conflito, aí, envolvendo muitas vezes decúbios, né, o sócio que morreu, também vai escapar das atribuições da OAB e também vai precisar ser decidido judicialmente. Normalmente isso aqui é feito juntamente com o inventário, especificando lá que aquilo também era um direito do advogado de cujos, né, que faleceu e que vai entrar com um direito sucessório aí dos herdeiros e da meieira, tá certo? Muito bem, matamos essa primeira parte aqui em relação, então, à natureza e características gerais da sociedade de advogados. A segunda parte, então, né, o tópico aqui que a gente vai ver, é em relação, então,
da Constituição Obrigatória da Sociedade de Advogados. Isso aqui gera um burburinho sempre que eu dou essa aula. Eu recebo um monte de pergunta de aluno com dúvida. Ah, professor, eu tenho realmente que fazer a Constituição da Sociedade de Advogados? Eu não posso só juntar com meu amigo lá? Pessoal, eu sempre respondo da mesma forma. Vocês estão se tornando operadores do direito. E o que eu mais vejo é operadores do direito já começando a vida aí jurídica querendo fazer maracutaia. Então é uma coisa que eu normalmente, carinhosamente, eu chamo de fator BR. É o fator Brasil. É o cara que se formou na faculdade de direito e ele já está pensando como é que ele pode dar o golpe na OAB, na prefeitura do município dele para não pagar o ISS, como é que ele pode dar o golpe no cliente dele muitas vezes para não ter que emitir nota e ter que pagar o bendito do imposto de renda. Então, pessoal, a gente vive em sociedade e a sociedade estabeleceu algumas regras que a gente deve seguir. E aí você tem duas opções: ou você se adapta a isso, se adequa a essas estipulações, ou então você tem que morar no mato, na praia, em lugares onde você não siga essas regras. Ah, não, professor, mas eu sou vida louca, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Aqui é faca na caveira, sangue no olho, eu gosto de viver na ilegalidade. Meu amigo, beleza, é opção sua, mas lembrando que a ausência, né, por exemplo, de constituição da sociedade de advogados pode ser sim uma infração aí ao estatuto da OAB e você pode ser punibilizado por isso. E lembrando que a gente vai ver aqui em outras aulas também que a reiteração em sofrer infrações aí pode culminar com a perda da sua OAB. Então pensa bem antes de talvez começar a trabalhar aí fazendo as coisas pelas coxas, porque isso pode sair um pouco mais caro. Não esquece que você teve que batalhar 5 anos aí para conseguir essa formação e mais um tempo de estudo para conseguir a sua OAB. Então não desperdiça esse tudo isso que você está fazendo, tá certo? Mas deixa de dar conselho, porque eu não sou seu pai, eu só te dou aqui algumas pinceladas de conhecimento que eu te garanto que talvez se você seguir vão ser úteis para sua vida, mas se você não quiser seguir, tudo bem, continua acompanhando a aula aqui e tá tudo certo, tá bom? Muito bem, então no que tange a constituição da sociedade de advogados, seja ela aquela sociedade individual ou coletiva, né, que a gente falou, um advogado só ou mais de um. Essa sociedade, pessoal, ela vai se perfectibilizar por meio de um contrato social, como se fosse uma empresa mesmo, né? Para a empresa ter CNPJ, ela tem que ter lá um contrato social, registro na junta comercial, tudo da mesma forma, tá certo? Só que no caso aqui do contrato social feito por uma sociedade de advogados, a gente tem alguns requisitos específicos que um contrato social, por exemplo, de sociedade empresarial não vai precisar. Aqui a gente vai ter que ter, nesse nosso contrato social da sociedade de advogados, por exemplo, a denominação dessa sociedade, qual que é a finalidade dela, onde é a sede, qual que é a duração, então, a cargo de quem vai ficar a administração, a representação judicial ou extrajudicial dessa sociedade, qual que é o valor do capital, social, então, dessa sociedade de advogados e a distribuição, então, de cotas entre cada um dos sócios. Além disso, o contrato ele também deve estabelecer a responsabilidade solidária ou subsidiária dos sócios, aí, bem como causas aí que podem ocasionar a extinção dessa sociedade e, por fim, também a qualificação dos fundadores e da diretoria provisória. Então perceba que é bastante coisa aí que o nosso contrato social tem que ter. É claro, no início, né, a gente vai fazer mais simples. Geralmente todas essas atribuições aqui vão se concentrar entre um e dois advogados só, mas saiba que essas são situações que deverão constar no contrato social da sociedade de advogados, beleza? Após a publicação desse contrato social, né, ou melhor, vamos falar de forma bonita aqui, após a constituição dos atos constitutivos da sociedade de advogados, esse contrato social, então, ele deve ser levado a registro exatamente como se fosse um contrato social de uma sociedade empresarial. E é somente após, né, o advogado ou a sociedade de advogados levar esse contrato social para registro é que ele adquire personalidade jurídica. Ah, Renan, eu preciso fazer então também lá no cartório, né, de registro de pessoas jurídicas? Não. O órgão aqui registral competente para fazer então o registro desse contrato social da sociedade empresária será então o conselho seccional da OAB do respectivo lugar onde você está instalando o seu escritório, e nenhum outro. Então não vá me aparecer, criatura, com um bendito de um contrato social lá na junta comercial do seu município e falar assim: "Oh, eu vim vim registrar o meu contrato social aqui da sociedade empresarial". Não faça isso, cara. Todo mundo vai tirar sarro de você. Aqui você está estudando com o professor Renan, então você sabe que
juntou lá com seu amigo ou abriu o escritório sozinho, você sabe que não me vá dar uma dessa, por favor, tá? Então, fez o contrato social bonitinho, leva na OAB da sua seccional lá, da sua subseção, para fazer o registro e aí, devidamente, você validar aí, né, perfectibilizar essa sociedade empresarial que vai começar, a partir daí, ganhar personalidade jurídica. Então, enquanto uma sociedade normal, ela vai adquirir personalidade jurídica após o arquivamento, né, desses atos constitutivos na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas, dependendo, é claro, da natureza, na sociedade aqui de advogados, a gente vai depender, então, obrigatoriamente desse prévio registro desses atos na seccional da OAB, né, cujo território, então, esteja a sede dessa sociedade de advogados, sendo esse, então, um requisito bem específico da legislação e que deve ser cumprido. Como é que a questão da prova pode trazer isso aqui? Ah, Joãozinho e Maria abriram um escritório de advocacia e levaram, mas não registraram seu contrato. Neste caso, a sociedade empresarial de Joãozinho e Maria possui personalidade jurídica, ou melhor, ela tem perfectibilizado aí o status de sociedade empresarial? Não, justamente porque não foi feito esse registro aqui do contrato social da sociedade empresarial no órgão competente. Uh! Ah! Vamos lá, vamos continuar, vamos tomar um fôlego aí, porque a aula tá só começando. Mas eu prometo que aqui não tem tantas coisas quando a gente viu na primeira aula, então não desanime. Calma aí, vamos lá. Além disso, falando então aqui ainda a respeito da constituição obrigatória, saiba então que não precisa ser feito esse registro da sociedade de advogados no cartório do registro civil então de pessoas jurídicas ou do cartório do registro civil de pessoas, pessoas jurídicas aí, mercantis, né, empresas mercantis, qualquer coisa nesse sentido. O registro ele sempre precisa ser feito junto lá à subseção onde está a sede desse escritório de advocacia e vai lá na sua subseção, né, vai ser realizado então a constituição dessa sociedade em um livro próprio, eles vão colocar lá, colocar numeração, como se fosse realmente um processinho onde vai constituir essa sociedade de advogados. Além disso, qualquer alteração nesse ato constitutivo, ou melhor, nesse contrato social que você fez com o teu amigo lá da faculdade, ele vai precisar também ser averbado no respectivo registro, lá então na OAB. Então, se por exemplo, você e mais um amigo se formaram e abriram um escritório de advocacia, mas tinha um outro amigo de vocês que na época que vocês terminaram a faculdade não queria advogar. Mas daí passou um ano e ele falou, pessoal, cabe eu aí também? Dá para colocar mais uma pessoa aí na sociedade? E aí vocês são muito amigos do cara, falou, não, pode vir aqui juntamente com a gente na sociedade. E aí vocês colocam o nome dele também no contrato social. Então, essa alteração no contrato social precisa ser averbada lá no respectivo registro da seccional, tá certo? Da mesma forma, para a gente finalizar, então, essa relação aqui, essa situação, perdão, da constituição obrigatória, essa constituição da sociedade de advogados, ela, como eu já disse, pessoal, ela é obrigatória, né? E uma sociedade de advogados que atue sem o devido registro no conselho seccional vai muitas vezes sofrer uma infração, vai praticar, melhor, uma infração aí, especificamente lá do artigo 4º, inciso 2º do Estatuto da OAB, sendo cabível, inclusive, a pena aí de censura dos advogados que integram essa sociedade. Então, você, seu amigo, esse outro teu colega, ó, vão os dois, os três, ó, puf. Então, cuidado com essa situação, pessoal. Então, imagina, já pensou? Vocês se formam aí, compõem a sociedade, e aí, de repente, sofrem lá um ato de censura. Seu pai, sua mãe olha e fala, que vergonha, meu filho quis já advogar, fazendo as coisas nas coxas, que coisa feia. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula. O terceiro tópico que a gente vai ver aqui na nossa aula é a respeito então da denominação da sociedade de advogados, ou seja, qual é o nome que você vai colocar na sua sociedade de advogados? Ah, eu vou colocar Super Saiyajin Ultra Mega Power, Advogados Associados. Esse vai ser o nome, porque eu sempre gostei de Dragon Ball, e esse vai ser o nome da minha sociedade de advogados. Ou melhor, você coloca o nome de um personagem, vai ser Darth Vader e Advogados Associados. Olha que maravilha, que lindo! Que pena que não podemos ter isso, e ao mesmo tempo em que eu falo que pena, eu falo ainda bem, porque lembra, a gente tem o fator BR, o fator Brasil, o fator brasileiro. Então você imagina que nome de escritório, cada nome de escritório existiria se não houvesse uma definição de como deve ser também o nome da sociedade de advogados. Aqui não é diferente, então. O estatuto ele vai definir também que toda sociedade de advogados, seja ela individual ou então coletiva, ela seja personificada, ou seja
seja ela de qual tipo for, né? Como eu já disse, individual ou coletiva, precisa nessa sociedade, então, que já foi constituídos os atos através do registro lá do contrato social, você fez bonitinho, e aí, no momento lá de fazer o registro, eles vão perguntar: e que nome vocês vão colocar? E aí é preciso que você e o seu sócio ou seus sócios escolham aí qual que vai ser a designação da sociedade de vocês, tá certo? Justamente definindo então qual que vai ser o objeto social, bem como aplicando as mesmas regras que eu falei ali atrás para justamente poder escolher esse nome aqui da sociedade de vocês, tá certo? Mas no caso aqui do nome, né, o estatuto então, ele vai exigir que figure ao menos o nome de um dos sócios, tá certo? Responsável então por essa sociedade, e ele vai impor, como eu disse, algumas proibições para que não sejam, né, utilizadas designações aí como fantasia, por exemplo. Então, para evitar aquelas chicanes, esses nomes besta aí, que eu comentei agora há pouco, por mais absurdo que possa parecer, eu volta e meia recebo pergunta de aluno falando: professor, eu posso colocar lá o nome da minha sociedade Harry Potter Advogados Associados? Então, meu querido, você não pode. Se pudesse, eu já teria colocado, você pode ter certeza. Então não pode, e a gente vai ver aqui que então justamente existe essa limitação para que a sociedade de advogados justamente se componha como algo sério, tendo então o respectivo nome de pelo menos um dos sócios que integram então essa sociedade. Porém, há regras peculiares para isso, e isso é definido no próprio estatuto no que tange ao nome, né, a respeito de como deve ser essa denominação. A gente pode ver isso, por exemplo, lá no parágrafo 1º e o parágrafo 4º, né, do artigo 16 do estatuto, que ressalta que o advogado, né, a sociedade de advogados, ele não tem uma liberdade aí para fazer a composição do nome da sociedade da forma que ele quer. O nome da sociedade de advogados, ele deve expressar, então, com muita clareza, com muita objetividade, qual que é a sua finalidade. Não sendo admitido, então, nomes fantasia, símbolos, ou então, ou acréscimos comuns, né, nas atividades mercantis. Então, a denominação dessa sociedade de advogados, né, dita aqui a razão social, ela deve ser constituída, então, pelo menos, pelo nome completo, ou então o sobrenome de um dos sócios ou então, né, pelo menos de um deles responsáveis aí pela administração. Então é comum, né, parece que até é uma regra não escrita dentro do universo jurídico, que é os advogados geralmente colocarem os sobrenomes. A gente tem também exemplo de advogado que tem o nome dele inteiro, por exemplo, né, eu posso colocar aí o Nelson William, né, um advogado bastante conhecido aí no Brasil. Então, Nelson William e advogados associados. Outro exemplo aí, eu tenho também de advogado eu tinha, né, tinha um grande escritório em São Paulo, que era o escritório do Márcio Tomás Bastos, um ex-ministro muito conhecido. Então perceba que pode ser sim o nome completo da pessoa ou só os sobrenomes. No exemplo que eu dei agora há pouco, o nome do meu primeiro escritório era Lima Cebrian, Renan William de Deus Lima, Lucas Cebrian, era o nome do nosso primeiro escritório de advocacia, tá certo? Então eram só os sobrenomes e pode ser feito isso também, mas precisa de pelo menos um, não precisa ter todos os sócios, porque imagina, né, um escritório que tenha muitos sócios aí, ter o nome de todos lá, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança Bourbon. Para quem não sabe, esse é o nome do nosso querido Dom Pedro II. Mas eu usei aqui essa brincadeira só para você ver que não tem lógica ter todos os nomes aí compondo o nome da sociedade. Coloca um, dois, três ali no máximo e já está suficiente. Beleza? A briga aqui muitas vezes é: ah, não, mas o meu vem primeiro. Não, o meu não quero o meu por último. Então, saiba que isso aí também não tem muita importância, tá certo? Além disso, ó, vou entrar uma curiosidade aqui. Não pode constar no nome da sociedade de advogados, pessoal, expressões como professor fulano de tal ou doutor, né? Quem gosta aí de ser formado em direito para ser chamado de doutor, e aí vem o outro que não é formado em direito e fala: ah, doutor quem não tem doutorado. E aí o cara que gosta de ser chamado de doutor fala: não, mas isso aqui foi um título conferido por Dom Pedro I a todos os advogados, demonstrando assim a sua força e o seu poder perante a sociedade como defensores da justiça e do patrimônio público. Ah, eu não vou entrar na seara disso, não. Mas sabe que não pode, então, ter o título, né? O título de doutor ou professor aí no nome da sociedade de advogados, né? Não já pensou? Escritório professor Renan Lima e advogados associados. Olha que bonito. Ou professor doutor Renan Lima. Ai, que bonito. Mas não pode, justamente para não configurar, né?
talvez até essa carteirada aí, para não correr em risco de aviltamento de muitas vezes de clientes, né, ou então captação indevida, aviltamento não, aviltamento seria aviltamento de honorários, captação de clientes ou qualquer coisa nesse sentido, tá certo? Justamente então porque esses nomes, professor, doutor ou qualquer outra coisa, eles não vão integrar então o nome do escritório de advocacia. O artigo 38, então, também do Regulamento Geral, e o artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, eles vão admitir que permaneça o nome do sócio no caso do falecimento, desde que essa possibilidade esteja prevista de forma expressa no ato constitutivo também da sociedade, ou então no caso de alguma modificação que aconteceu e foi incluída. Então, esses dispositivos definem então que caso um dos sócios faleça, nesse caso aí, poderá o nome dele continuar na sociedade empresarial, desde que o contrato social lá, devidamente registrado na subseção, esteja prevendo essa situação. Caso contrário, não haja previsão, vai ter que ser retirado então o nome desse sócio que faleceu, tá certo? A questão pode cair justamente dessa forma. Ah, advogado compondo a sociedade X e Y faleceu. Nesse caso, havia previsão expressa que, em caso de morte de um dos sócios, a sociedade advocatícia, né, a sociedade de advogados, continuaria com o nome de todos os sócios. Pergunta: pode essa situação ou não pode? Nesse caso, se estava previsto contratualmente, né, lá no contrato social, que a morte de algum dos sócios não tiraria o direito da sociedade de continuar com o nome dele, neste caso, continua o nome normalmente, tá certo? Da mesma forma, para a gente aqui, os últimos pontos que a gente está vendo dessa matéria, né, em relação à denominação da sociedade. O exercício, né, de uma atividade aqui incompatível, né, desde que ela seja uma incompatibilidade permanente, como por exemplo o exercício da magistratura. Então, um dos seus amigos lá começou a sociedade com você, mas um deles estava estudando, não falou para você, ele estava estudando escondido, e aí ele acabou passando para a magistratura, se tornou juiz. Então, nesse caso, o que acontece com essa sociedade de advogados? Bom, nesse caso aí, a gente vai ter uma modificação obrigatória, né, não só no nome da sociedade, mas também na composição societária dessa sociedade de advogados, justamente porque existem alguns cargos que possuem uma incompatibilidade permanente, conforme a gente vai ver em algumas aulas aí mais para frente, quando a gente falar de incompatibilidades e impedimentos. Mas só para que você saiba, então, nesses casos de incompatibilidade permanente, o nome desse sócio, então, que está com essa incompatibilidade, ele deve ser retirado do contrato social e ter o seu nome tirado também lá da sociedade de advogados, tá certo? O nome dele vai ser tirado da porta, basicamente é isso aí. Além disso, quando a gente fala a respeito de como deve ser esse nome, então, como que vai ficar, Renan, no caso da sociedade unipessoal ou da coletiva? Dá um exemplo aí pra gente, caso caia na prova. Então vai ser basicamente assim, pessoal, se for uma sociedade, por exemplo, unipessoal, vai ser o nome do sócio, né, mais sociedade individual de advocacia. Então, por exemplo, vai ser, vou colocar meu nome, Renan Lima. Então, se eu fosse, né, uma sociedade individual, unipessoal aqui, eu colocaria Renan Lima, né, Sociedade Individual de Advocacia. Ponto. Seria assim o nome que deveria ser. Já quando a gente fala de uma sociedade pluripessoal, né, aí deve ser, como eu disse, o nome de pelo menos um dos sócios, ou mais de um sócio, mais sociedade de advogados. Então, no exemplo lá que eu dei do meu primeiro escritório, era Lima Cebrian Advogados Associados, tá certo? E advogados associados, no caso, para poder mais pessoas eventualmente trabalharem com a gente. Então, tome nota dessa situação aí, que é vedado, lembra só isso, tá? É vedada a utilização de nome fantasia e também expressões como professor, doutor, essas coisas, para compor a sociedade de advogados. Belezinha? Muito bem. Falamos então da denominação da sociedade de advogados e agora vamos falar de formação de filiais. Então você e o seu amigo remanescente, então lembra, vocês eram dois amigos, abriram um escritório de advocacia, veio um terceiro, só que esse terceiro estava estudando escondido e passou para a magistratura. Ficou só você e o seu primeiro sócio novamente. Nesse caso aí, vocês começaram a trabalhar, começaram a crescer, as coisas começaram a melhorar, e aí vocês falaram, poxa, a gente precisa abrir escritório em outro lugar. E aí, Renan, é possível que isso aconteça? O advogado, ele pode então ter mais de um lugar aí onde ele possua então a sua filial? Basicamente sim, pessoal. Então entenda que é possível e isso está estabelecido lá no parágrafo 5º do artigo 15 do estatuto, que é possível então que a sociedade de advogados ele crie filiais. No entanto, né, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, só pode ser instalada então essa nova filial
na área territorial de outro conselho seccional, tá certo? E cujos limites aí dessa localidade não podem ultrapassar, né, essa seccional primeiro que você instalou a sociedade. Ficando nesse caso sócios, inclusive o titular da sociedade aqui, obrigados então a fazer inscrição suplementar nessa outra seccional. Então, por exemplo, eu e meu primeiro escritório era Lima Cebrian e nós iniciamos no estado do Paraná. Nós poderíamos abrir filiais? Sim, nesse caso a gente abriria filial daí em outras seccionais, por exemplo, abriríamos em Santa Catarina, abriríamos no Rio Grande do Sul, São Paulo, e em cada uma dessas seccionais novas que nós abríssemos filiais, eu ia precisar também, como sócio da empresa, né, como sócio aqui da sociedade, perdão, fazer o registro suplementar aí em cada uma dessas subseções, tá certo? Então guarda somente isso aí em relação à formação de filiais, é até relativamente tranquilo, tá? Agora a gente vai para um tema bem importante, que é a respeito de como é que fica a responsabilidade desses sócios. E eu vou até fazer a leitura do artigo aqui com vocês daqui a pouco, justamente pela importância que nós temos aqui nesse instituto. Então, por que que esse tema eu chamo a sua atenção? Porque ele já foi recorrente em termos de prova da OAB, e diferente do que ocorre, por exemplo, nas sociedades que visam uma exploração empresarial, por exemplo, aqui na sociedade de advogados, só quantitativamente se admite, então, diferença entre os sócios. Então, um sócio pode ter lá 30%, o outro 30% e o outro 40%. Então, eu só posso ter diferenças em relação quantitativa à cota de cada um que compõe essa sociedade. Mas em relação ao qualitativo, né, ou melhor, em relação à responsabilidade de cada um deles perante essa sociedade aí, saibam que, independente de qual seja a cota de cada um deles, pessoal, independentemente disso, todos eles vão responder aí de forma igual, tá certo? Nesse sentido, então, saiba que quando a gente fala a respeito de responsabilidade aqui do advogado, o Código Civil, principalmente o Código de Processo Civil, perdão, principalmente a partir de 2015, ele conferiu então uma atenção, né, muito especial para a sociedade de advogados, algo que os demais códigos até então não tinha feito, e ele elevou, né, a sociedade de advogados justamente a um patamar de muita importância, passando, por exemplo, a sociedade de advogados, pessoal, passou a ter legitimidade conjunta, né, com os advogados que dela participam. Então, para, por exemplo, mas para que é isso, né? Para que ele vai ter legitimidade, então, a sociedade de advogados? Para, por exemplo, eu fazer a indicação da sociedade de advogados na petição inicial, conforme define o artigo 105 do CPC, 105 do CPC. Para receber intimação judicial, eu posso fazer também em nome da sociedade de advogados, isso está lá no artigo 106. Para receber outorga de procuração, pode ser feito também direto para a sociedade de advogados, ou então receber o pagamento de honorários, o juízo que ele pode fazer diretamente também para a sociedade de advogados, conforme define o artigo 85. Além disso, ele também pode credenciar preposto para retirada de autos, né, se eventualmente no seu estado, aí, na sua localidade, forem ainda autos físicos, conforme define o artigo 272 do CPC. Então, a sociedade de advogados, ela passou justamente a ter legitimidade ativa, pessoal, para fazer muitas coisas, inclusive para, por exemplo, executar verba de honorário concedida muitas vezes em processo, mas não em nome do advogado, em nome da própria sociedade. Então, antes o advogado, mesmo compondo uma sociedade, ele tinha que solicitar no nome dele. A partir de 2015, não, isso mudou e a própria sociedade de advogados, é claro, por meio dos seus advogados, pode então fazer uma série de coisas, entre elas solicitar e muitas vezes verbas honorárias, né, que eventualmente foram concedidas aí no processo e que muitas vezes foi outorgado, né, mandado para um dos sócios que compõem essa sociedade de advogados. Além disso, nos termos do artigo 17 também do estatuto, que eu falei agora há pouco, e é justamente isso que eu vou fazer a leitura aqui com vocês, o artigo 17 então do estatuto da OAB define que, além da sociedade de advogados, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então perceba, pessoal, que neste caso aí, a responsabilidade civil aqui dos sócios pelos danos que eventualmente a sociedade coletiva aqui, por exemplo, vamos colocar aqui a sociedade coletiva cause, né, ela vai ser de cada um dos sócios ou então de cada uma das pessoas que compõem essa sociedade aí, seja por conta da sua ação ou por causa da sua missão no exercício da advocacia. Então perceba que eles responderão aqui de forma subsidiária, primeiro responde a sociedade de advogados e subsidiariamente então eu vou poder
cobrar cada um dos advogados aí pelos danos que eventualmente eles causarem, tá certo? Além disso, pessoal, outro ponto importante aqui é que os bens individuais de cada um desses sócios, então, vão poder responder justamente pela totalidade dessas obrigações aqui. Então, nesse caso, a sociedade individual de advocacia ela vai responder de forma subsidiária, né? Mas a limitação dela aí, na verdade, é ilimitada, né? Não tem limitação, é ilimitada a responsabilidade aí, podendo alcançar todos os bens aí que eventualmente possua esse sócio, tá certo? Saiba também, pessoal, que é nula qualquer cláusula do contrato social que limite, então, qualquer espécie de limitação à responsabilidade do sócio para esse fim. Então, o sócio vai lá, ah, não, eu não quero responsabilidade subsidiária nem limitada. Eu coloco lá no contrato que eu não tenho responsabilidade. Isso é válido? Não, não é válido. Por quê? Porque a definição dessa responsabilidade está sendo feita na própria lei. Então, um contrato social, pela graça de Jeová, ele não revoga a lei, né? Então, o que define a lei, e a lei define justamente nesse sentido, que qualquer disposição contratual que estabeleça uma limitação da responsabilidade será considerado nula então, tá certo? Além disso, em relação à ilimitação, né, do patrimônio ali, da responsabilidade dos sócios, não há dúvida, então, que a gente tem aqui uma situação bem prejudicial ao advogado. Então, qualquer dano que ele causar a clientes ou então qualquer outro dano que ele causar, ele vai responder até onde o seu patrimônio alcançar. Ele vai responder de forma ilimitada, tá? Todos os seus bens aí vão poder ser utilizados justamente para pagar os danos que eventualmente ele causar. Mas como eu disse, né, embora isso seja a regra, né, de que a responsabilidade do sócio ela é ilimitada, isso só vai acontecer de forma subsidiária. Então, primeiro, tenta-se exigir aqui o ressarcimento pelos danos causados da própria sociedade de advogados e somente se eu não conseguir, aí sim é que eu vou em cada um dos advogados de forma individual e também ilimitada, tá? Visando justamente recompor aí esses danos que eu tive. Então eu sei que talvez ficou um pouquinho confuso isso aqui, mas guarda só assim, pessoal. A sociedade de advogados, ela sempre vai responder, sempre, sempre, para qualquer, vai responder por qualquer dano, né, que ele cause direto ou indiretamente a uma pessoa. Então, se eventualmente algum cliente aí foi prejudicado, muitas vezes seja um processo judicial ou extrajudicial, nesse caso, essa sociedade vai responder até por todos os danos causados a essa pessoa. Os sócios, porém, vão responder de forma subsidiária caso não sejam encontrados bens ou qualquer coisa nesse sentido que a sociedade, né, não consiga arcar então com as custas muitas vezes para fazer essa recomposição aí por esses danos. Aí sim os sócios de forma subsidiária respondem ilimitadamente pelos danos aí que a sociedade causar, tá? Então guarda somente assim, a sociedade que responde primeiro e subsidiariamente, se não forem localizados nada, aí sim é que eu posso acionar os sócios. E aí, como eu disse, não havendo patrimônio suficiente na sociedade, aí sim é que eu subsidiariamente eu vou poder assumir cada um dos sócios na reparação então dos danos que eventualmente eles participem aí, tá certo? Então, para a gente sepultar e não ficar dúvida mais sobre esse assunto, guarda assim: a responsabilidade da sociedade é ilimitada por todos os atos praticados pelos sócios nessa sociedade de advogados. E também ele vai responder perante terceiros, perante qualquer pessoa. Mas será a responsabilidade desse sócio subsidiária, né? No caso, então, de muitas vezes essa sociedade de advogados não possuir bens suficientes aí para poder quitar com as suas obrigações e as infrações éticas ou disciplinares ou pecuniárias que eventualmente ela tenha que sofrer, tá certo? Mas somente guarda dessa forma. O advogado ele responde aqui de forma subsidiária em relação à sociedade de advogados, tá certo? Muito bem. Outro tópico bem importante que a gente vai ver aqui é a respeito da observância dos deveres éticos. Isso aqui é mais uma questão meio óbvia, pessoal. Algumas coisas aqui que eu vou falar podem parecer besteira, mas a gente precisa ver porque já caiu em termos de primeira fase. Então, embora pareça algo maçante, é até meio lógico, né? Cai uma questão nesse sentido, mas eu vou mostrar para vocês que vocês precisam entender. Então, a sociedade de advogados, quando a gente fala aqui de deveres éticos, ela sempre, quando ela sofre uma punição, né? Até alguns exemplos que eu dei ali atrás, de situações onde a sociedade pode ser responsabilizada por algum dano que ela tenha causado. Nesse caso, embora a sociedade aqui responda, a punição quem vai receber a punição nesse caso, de fato, vão ser os sócios. É esse o sentido, então, que o Código de Ética da OAB aqui trabalha, então. Embora nós tenhamos a personalidade jurídica aqui da sociedade de advogados,
A punição que eventualmente é aplicada não é na sociedade, se eventualmente houver aplicação de penalidades, mas sim eu faço aplicação nos sócios que compõem essa sociedade. E Renan, por que que isso acontece? Por que que um dano muitas vezes causado pela sociedade, o advogado sócio que tem que responder, nesse caso, pela infração praticada? Por quê, pessoal? Porque a sociedade aqui de advogados, como uma pessoa jurídica que é, ela não pode cometer uma infração ético-disciplinar. Então, nesse caso, se houver a prática de uma infração, nesse caso, quem vai ser responsabilizado aí por essa infração vai ser o advogado responsável dessa sociedade, que muitas vezes não está nem sabendo da situação, mas vai acabar sendo punibilizado aí, tá certo? Ele vai responder pelos fatos, então, que muitas vezes ele não cuidou, não zelou dessa sociedade e que muitas vezes a ação ou a omissão dessa sociedade gerou danos a terceiros. Então não é a sociedade que vai ser punibilizada, sofrer a infração, mas sim será os advogados que compõem então a sociedade. Então há uma forte inspiração aqui, se a gente verifica, né, ética, na determinação legal então de um impedimento para a representação profissional de clientes, né, no exemplo aqui, que possuem interesses contra si, né? Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, daqueles dois amigos que restaram lá, e cada um deles está fazendo a defesa de clientes que possuem interesses antagônicos. Nesse caso, é possível, eles podem continuar defendendo clientes que estão muitas vezes, cada um de um polo da ação? Não podem, justamente por quê? Porque, como eles são uma sociedade de advogados, eles não podem representar partes diferentes, tá certo? Isso aqui é até uma inspiração ética justamente por isso, porque a sociedade visa proteger, né, e defender os interesses de uma das partes, e ele não pode fazer isso das duas partes, tá certo? E quem determina isso, se você quiser dar uma olhada depois? Artigo 19 e 22 do nosso Código de Ética da OAB, tá certo? Então guarde dessa forma, quando a gente fala da observância de deveres éticos aí, não pode, né, basicamente isso aqui, a parte mais importante que você precisa saber é que não pode o advogado, então ele defender o interesse de um cliente que já tenha muitas vezes como adversário um outro cliente seu do escritório. Então você defende o interesse de um cliente e aí a pessoa que é contra esse seu cliente quer que você também advogue para ela. Você pode fazer isso? Também não pode, né, pessoal? Como eu disse, algumas coisas são meio óbvias, mas a gente precisa às vezes falar o óbvio, porque às vezes é o óbvio que cai na sua prova e você acaba errando, tá certo? Então, se nesse caso, você tem que declinar de um desses mandatos aí, porque nesse caso eu não posso defender o interesse de clientes aí que tenham interesses antagônicos, tá certo? Desde que, é claro, você e seu sócio que integram essa mesma sociedade é que estejam nesse conflito aí de interesses em relação a esses clientes, tá? Sendo isso, então, uma proibição que não pode ser praticada. Saiba também, pessoal, que se o escritório de advocacia, né, a sociedade de advogados quiser fazer isso, ou seja, defender o interesse de clientes opostos, e aí chega lá no dia da audiência, você e seu sócio, para você defender um lado da ação e ele defender o outro. Cuidado, que isso aí, pessoal, é a prática de um crime, tá? E é o crime de tangiversação tipificado lá no Código Penal, especificamente no artigo 355, parágrafo único. Então, cuidado com a situação. Além de muitas vezes sofrer infração disciplinar, aí você pode cometer crime. Então, cuidado, não se torne, se você quer se tornar um advogado, por exemplo, criminal, se torne um advogado criminal, não um advogado criminoso. Então, presta atenção nessa situação aí. Por fim, aqui em relação à observância dos deveres éticos, saiba que, embora a gente esteja vendo de modo bem básico, saiba que a sociedade de advogados, pessoal, ela também não vai poder realizar atividades privativas do próprio advogado, ou da advogada nesse sentido, né? Então, a sociedade em si, né, a pessoa jurídica, ela não vai poder oferecer serviços jurídicos de consultoria, né, ao público por meio de comunicação por telefone e internet. Então, nesse caso, por quê? Porque, embora ela tenha personalidade jurídica, ela não possui competência prerrogativa de exercer a advocacia. Então, lembra, a sociedade empresarial é uma sociedade, uma denominação, uma inscrição que é feita para que seja criado então uma pessoa jurídica onde possam os advogados prestarem seus serviços, mas quem vai realizar esses serviços é o próprio advogado e não a sociedade em si, tá certo? Muito bem, vamos lá para finalizando já quase a nossa aula aqui. A gente vai falar agora do advogado associado. Isso aqui é muito comum, principalmente em séries da Netflix, vide Suits aí para quem assistiu, né, o Harvey Specter e o Michael lá, o nosso amigo que tinha memória fotográfica, que não tinha feito o exame de ordem, mas que conseguia dar um jeito de passar todo mundo para trás, no sentido de não
ser errado, mas no sentido de ser esperto mesmo, de inteligência, mas que no final acabou dando tudo certo, permitiram que ele tivesse lá a inscrição na ordem, mas saiba que é uma possibilidade também prevista aqui no nosso ordenamento pátrio, a respeito do advogado associado. Quem estabelece isso? Artigo 39, então, do nosso regulamento geral. Foi esse dispositivo, então, que introduziu essa disciplina aqui, que é um tipo intermediário, né, entre o sócio da sociedade de advogados e o advogado que é empregado muitas vezes da empresa. Então a gente tem uma figura de meio termo aqui. Ele não é nem empregado, né, e também não é o dono, não é o sócio da sociedade de advogados aqui. É uma figura que está bem no meio ali, que é o advogado associado. Ele está juntamente com muitas vezes o dono dessa sociedade de advogados, né? No caso o advogado aqui que tem o nome na porta bonitinho lá. Então, como eu disse, né, o nome da sociedade de advogados vai definir exatamente isso, se você aceita, né, a denominação de outros associados ou não. No exemplo, novamente, do nosso primeiro escritório lá, era Lima, Cebrian e advogados associados. Então, nós éramos em 2 sócios e nós tínhamos também outros advogados associados. Então, saiba que essa é uma possibilidade plenamente válida aí também, tá certo? O advogado associado, pessoal, é muito comum nos escritórios de advocacia do Brasil. Embora eu tenha falado que a gente vê bastante em série, mas aqui no Brasil é algo bastante comum também. Justamente para não figurar ele como um empregado e nem como um sócio, eu tenho essa figura intermediária, tá certo? Saiba que esse advogado associado, ele não tem qualquer vínculo, digamos assim, né, de subordinação em relação a esse emprego, né, com essa sociedade de advogados ou então com algum outro lugar que eventualmente ele esteja associado, tá certo? Ele não possui essa subordinação, tá? Seja com a sociedade ou então com os sócios dela. Então, apesar dele estar vinculado muitas vezes a essa sociedade, ele possui aí autonomia para poder trabalhar, não possui qualquer subordinação em relação aos sócios, tá certo? Além disso, esse advogado associado, ele vai se associar também, pessoal, muitas vezes em causas com patrocínio comum. Ele vai atuar muitas vezes em parceria, né, auferindo muitas vezes um percentual só de um valor de uma determinada ação, ajustando no final ali da ação a parte de cada uma das partes que compõem. Às vezes ele vai receber uma parte, a sociedade de advogados vai receber outra. Ele vai poder, por exemplo, esse advogado associado utilizar as instalações da sociedade de advogados, por exemplo, entendeu? Que isso é muito comum, mas ele não vai assumir qualquer responsabilidade aqui perante os danos que eventualmente essa sociedade cause. Então tá aqui talvez uma das vantagens. Lembra daquela responsabilidade que eu falei subsidiária dos sócios, que ela é ilimitada? Nesse caso aqui de advogado associado, ele não tem essa responsabilidade, tá certo, pessoal? Justamente porque ele não tem subordinação ou qualquer vínculo aí com o contrato social dessa sociedade de advogados, tá? Mas saiba que o artigo 40 do nosso regimento interno, ele vai mencionar que o advogado, né, os advogados sócios e os associados, eles vão poder responder aí sim, subsidiária e ilimitadamente pelos danos que eles causarem diretamente aos clientes. Então, nessa hipótese aqui, desde que seja, claro, comprovado o dolo e a culpa, né, por ação ou omissão que eles fazem, no exercício de uma das suas prerrogativas de advogado, eles vão poder também, assim como o sócio lá, que a gente viu ali atrás, na responsabilidade dos sócios, aqui o advogado que compõe essa sociedade, ou melhor, né, o advogado associado, se ele causar algum dano, ele vai responder também de forma subsidiária. Então, primeiro cobro da sociedade de advogados a qual ele está associado, esse advogado, e se ela não possui bens ou eu não conseguir receber os danos que eventualmente eu sofri, aí eu posso subsidiariamente pedir diretamente a esse advogado associado aí, tá certo? Então cuidado com essa situação, porque embora ele não tenha responsabilidade diretamente com a sociedade, no caso dos danos que ele mesmo cause, aí sim ele vai ter que responder, tá certo? Então cuidado com essa situação, porque isso aí pode ser eventualmente cobrado na sua prova também. Além disso, para a gente finalizar essa parte, o advogado associado, ele é, portanto, pessoal, um tipo bem distinto aqui, né, em relação a outros tipos de advogados que a gente tem aqui, o advogado sócio, o advogado empregado, né. Então, por tudo que eu disse, perceba aí que o advogado associado, ele vai se distinguir das demais espécies, né, de advogado que a gente tem, né, do advogado público, do advogado sócio, do advogado empregado. Ele vai se distinguir dessas demais espécies justamente porque ele vai atuar ali de forma sem qualquer subordinação, né, à sociedade ou então aos sócios. E ele vai poder trabalhar ali, exercer trabalhos diretamente naquela sociedade de advogados, mas ele vai ter um certo vínculo aí de independência extrajudicial ou judicial específico, tá certo?
Lembra também que nesse caso do advogado associado, esse vínculo que em tese subjetivo que ele possui com essa sociedade de advogados, não vai configurar qualquer vínculo de emprego, tá? Então toma cuidado com isso aí, porque não vai ter qualquer relação aí de dependência, subordinação jurídica, né, ou hierárquica, e por isso a gente não tem o que falar em relação de emprego neste caso, tá certo? Se houver algum impedimento, né, para esse advogado associado que impeça ele, né, algum impedimento permanente que impeça ele de exercer o exercício da advocacia, exatamente por ele não integrar direta ou indiretamente a sociedade de advogados, não vai interferir aqui no contrato social, né, da sociedade, uma vez que ele não está no contrato social, justamente porque ele é um advogado aí sem subordinação, que apenas atua em regime de parceria aí, juntamente com esse escritório. Então, se ele tiver algum impedimento, ele simplesmente sai dessa sociedade de advogados, da qual ele nem faz parte no contrato social, e ele apenas se desliga, não sendo necessário qualquer alteração contratual nesse sentido, beleza? Muito bem, vamos lá agora para a última parte aqui da nossa aula, que a gente vai falar então a respeito da sociedade individual. Aqui então agora a gente vai tratar justamente daquilo que eu falei para vocês no começo da aula, que era aquela sociedade individual. Embora possa parecer meio sem sentido, a gente vai ver que possui algumas vantagens. Muitas vezes o cara que quer atuar de forma individual como advogado, ele não quer ter sócio, ele quer ser independente, ele não quer ter vínculo com ninguém, não quer dar satisfação para ninguém, ele quer trabalhar sozinho, de forma autônoma. Então talvez a melhor forma dele fazer é justamente abrir um escritório aqui de uma sociedade com uma denominação, né, de sociedade individual de advocacia. Então durante muito tempo, o direito, né, pátrio aqui, ele relutou em justamente admitir a pessoa jurídica, né, unipessoal, justamente porque pela dificuldade que nós temos de separar o patrimônio em relação à responsabilidade da obrigação do sócio com a sociedade individual. Então, no fim, não acaba sendo a mesma coisa eu falar o advogado e a sociedade individual. Os dois não são a mesma pessoa, sim? Então, por isso que durante muito tempo foi muito difícil aceitar a admissão dessa espécie, então, também de sociedade. Mas embora pareça estranho, como eu já disse, né, que haja a sociedade de um homem só, um lobo solitário que paira pelas verdes campinas jurídicas do Brasil, relutando e lutando por todos aqueles que necessitam de justiça e de um amparo jurídico aí para suas pretensões, embora esse lobo solitário muitas vezes ele queira atuar dessa forma, parece estranho num primeiro momento, mas a gente vai ver que a procuração nesse caso ela deve ser otorgada sempre, lembra, para o advogado e não para a pessoa jurídica assim composta. Então, lá na sociedade coletiva eu falei isso também, que embora, né, eu possa fazer uma procuração, por exemplo, para a sociedade de advogados, o comum é que eu faça geralmente aos advogados. Então, perceba que nesse caso aqui não tem muita diferença, né? A única diferença que eu vou ter em relação ao advogado para a sociedade de advogados individual é em relação a aspectos tributários, conforme a gente vai ver logo daqui a pouco, tá? Mas por óbvio, que aqui a gente tem algumas limitações, como por exemplo, lá atrás eu falei para vocês que a sociedade coletiva ela poderia abrir filiais em outras subseções, não é? Lembra que eu falei que precisava até de um registro suplementar se eventualmente isso acontecesse? No caso aqui da sociedade individual, nós não podemos então constituir uma outra sociedade congênere, né? E nem o sócio individual aqui, o advogado individual, ele vai poder participar como sócio de uma outra sociedade coletiva de advogados, por exemplo. Então, a partir do momento que o advogado ele inaugura, né, que ele forma uma sociedade unipessoal, né, individual aqui de advogados, ele não pode se filiar a outra e nem abrir em outros lugares, tá certo? Justamente porque ele atua de forma única, totalmente o serviço é voltado exclusivamente para ele, então por isso que ele não pode, então, abrir, constituir sociedades em outros lugares, tá certo? Então, isso é um impedimento que ele tem, sendo esse não um benefício, mas um prejuízo aqui de se abrir somente uma sociedade, você vai ficar limitado a, infelizmente, a uma só sociedade de advogados na respectiva, no conselho seccional aí que você fez a sua inscrição. Além disso, a lei institui, pessoal, né, é facultado aqui o advogado. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que o advogado que atua de forma individual precisa fazer, é uma faculdade que ele tem. Ele não é obrigado a fazer essa sociedade individual. Então, se o advogado ele não quiser constituir essa sociedade individual, ele vai continuar exercendo a sua profissão, por exemplo, em caráter pessoal, sem a sociedade aí individual de advocacia. Então,
ele vai continuar exercendo aí uma longa tradição, inclusive, da nossa atividade de advogados, que é atuar de forma pessoal. Então, ele mesmo será responsável por tudo, atuando de forma pessoal, inclusive pelos prejuízos que ele causar, não respondendo aí em relação a qualquer coisa que eventualmente a sociedade pratica, uma vez que só existe a pessoa do advogado, tá certo? Então, como eu disse, esses são alguns dos prejuízos que se tem em relação à sociedade individual, mas nós temos alguns benefícios também. Então, nós temos, por exemplo, diversos incentivos fiscais em relação a isso, porque a tributação federal, pessoal, ela é diferenciada para um advogado que atua de forma autônoma, sem vínculo, né, com a sociedade aí, e que pode muitas vezes, o advogado que atua de forma pessoal, sem constituir uma sociedade, como ele responde pessoalmente, né, ele responde como se fosse uma pessoa física, nesse caso aí ele pode, muitas vezes, dependendo quanto de renda ele aufira, ele pode vir chegar até pagar 27,5% de imposto de renda sobre os lucros que eventualmente ele auferir aí. Enquanto que, se houver a constituição, muitas vezes, de uma sociedade individual, o advogado ele pode pagar entre 4,5% a 16,85% do seu faturamento. Então perceba que nesse caso aqui, se o advogado, por exemplo, ele se enquadrar no Simples Nacional, né, que é definido pela Lei 147 de 2014, mesmo com as alterações lá da Lei Complementar 123 de 2006, ele vai então, dependendo da faixa de renda com que ele está, ele vai poder ter aí ó, um ótimo benefício tributário. É claro que desde que ele faça tudo certinho, constitua a sociedade, contrato social, faça o registro, pague o ISS, declare imposto de renda. Porque se for o advogado que a gente falou lá atrás, vocês sabem, infelizmente não vai pagar nada, mas correndo um sério risco aí no exercício das suas atividades. Então perceba que nesse caso aqui, ó, ele acaba tendo diversos benefícios, porque se ele atuar como pessoa física, ele pode chegar a pagar, pessoal, 27,5% de imposto de renda. Por outro lado, se o advogado ele opta por fazer, então, a inscrição, muitas vezes, de uma pessoa jurídica, ainda que seja uma sociedade, né, unipessoal, né, uma sociedade unipessoal aqui de advogados, aí vai variar, ele vai poder pagar de 4,5%, né, até ele vai poder chegar a 16,85% aí de imposto de renda. Isso aqui é um ótimo benefício, principalmente quando a gente fala de grandes valores que eventualmente são recebidos aí pelo advogado. Então, quando a gente coloca esses aspectos tributários, o fato do advogado muitas vezes pagar, né, constituir essa pessoa jurídica, né, que seria a sociedade unipessoal, acaba tendo diversos benefícios aí. Muitas vezes também ele vai poder aderir, né, como eu disse aqui, tratando se enquadrando no Simples Nacional, ele vai deixar de pagar também uma série de tributos, não vai deixar, né, mas ele vai pagar, ao invés de vários tributos, ele vai pagar um único tributo específico, né, justamente para poder justamente ser um incentivo também para o exercício, então, das suas atividades. Então, justamente perceba essa situação, que nem sempre o advogado atuar de forma pessoal acaba sendo um benefício, já que ele vai poder ser tributado aqui severamente, tá certo? Eu tinha mais duas questões aqui para fazer com vocês, mas eu não vou fazer para essa aula não ficar tão longa. Eu vou deixar essas questões para a gente fazer lá no material, se você quiser acompanhar. E eu vou finalizando essa nossa aula por aqui. Peço desculpas pela demora, eu queria ser um pouco mais objetivo, mas a gente vai falando, criando exemplo e falando às vezes umas besteiras aqui, e o tempo passa e às vezes a gente não consegue ser tão objetivo. Então eu te peço desculpas por isso que eu não vou fazer os exercícios, mas pode correr lá no material e fazer. E se você não entendeu alguma coisa, pode me mandar qualquer dúvida aqui, que à medida do possível a gente vai respondendo, tá certo? Eu agradeço pela sua atenção aqui nessa aula e te aguardo na nossa aula seguinte, na nossa próxima aula, para a gente continuar nossos estudos aqui e garantir a tão sonhada vermelhinha para a gente conseguir então ser aprovado na primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao que depender de mim, conta comigo que eu tô lá firme e forte junto com você rumo à nossa aprovação. Te espero até na próxima aula.